Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular circulatório é uma vasta rede de tubos de vários tipos de calibres, que põem em comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses tubos circula o sangue impulsionado pelas contrações rítmicas do coração. Transporte de gases. Os pulmões, responsáveis pela obtenção de oxigênio e pela eliminação de dióxido de carbono, comunicam-se com os demais tecidos do corpo por meio do sangue. Transporte de nutrientes. No tubo digestivo, os nutrientes resultantes da digestão passam através de um fino epilético e alcançam o sangue. Por essa verdadeira autoestrada, os nutrientes são levados aos tecidos do corpo, nos quais se difundem para o líquido intersticial que banha as células. Transporte de resíduos metabólicos. A atividade metabólica das células do corpo origina resíduos, mas apenas alguns órgãos podem eliminá-los para o meio externo. O transporte dessa substância, de onde são formadas a excreção, é feito pelo sangue. Transporte de hormônios. Hormônios são substâncias secretadas por certos órgãos, distribuídas pelo sangue e capazes de modificar o funcionamento de outro órgão do corpo. A colecistocinina, por exemplo, é produzida pelo duodeno durante a passagem do alimento. É lançada no sangue. Um de seus efeitos é estimular a contração da vesícula biliar e a liberação da bile no duodeno. Intercâmbio da matéria. Algumas substâncias são produzidas ou armazenadas em uma parte do corpo e utilizadas em uma outra parte. Células do fígado, por exemplo, armazenam moléculas de glicogênio, que ao serem quebrados, liberam glicose, que o sangue leva para outra célula do corpo. Transporte de calor. O sangue também é utilizado na distribuição homogênea de calor pelas diversas partes do organismo, colaborando na manutenção de uma temperatura adequada em todas as regiões, permitindo ainda levar calor até a superfície corporal, onde pode ser dissipado. Distribuição de mecanismos de defesa. Pelo sangue circulam anticorpos e células fagocitárias, componentes da defesa contra agentes infecciosos. Coagulação sanguínea. Pelo sangue circulam as plaquetas, pedaços de um tijolo celular, medula óssea, megacariocito, como função de coagulação sanguínea. O sangue contém ainda fatores de coagulação capazes de bloquear eventuais vazamentos em caso de rompimento de um vaso sanguíneo. Os principais componentes do sistema circulatório são coração, vasos sanguíneos, sangue, vasos linfáticos e linfa. O coração é o órgão muscular oco que se localiza no meio do peito, sobre o osso externo, ligeiramente deslocado para a esquerda. Em uma pessoa adulta, tem o tamanho aproximado de um punho fechado e pesa cerca de 400 gramas. Exercício e oxigênio. As células musculares obtêm a energia que necessitam para a sua contração através de dois mecanismos, o anaeróbico e o aeróbico. O mecanismo anaeróbico que proporciona a obtenção de energia sem o consumo de oxigênio, embora seja o primeiro a ser ativado, é muito breve, já que as células musculares esgotam as suas reservas ao fim de poucos minutos. No entanto, o mecanismo anaeróbico é fundamental quando se realiza um esforço muscular intenso e breve, como no halterofilismo. Apesar de haver uma expressiva diminuição da resistência vascular periférica, o aumento excessivo do débito cardíaco acaba provocando também um incremento na pressão arterial média durante o exercício. Outro aspecto interessante diz respeito ao efeito crônico do exercício físico dinâmico no sistema cardiovascular, isto é, o efeito do treinamento físico. Tem sido devidamente documentado que o treinamento físico dinâmico modifica o funcionamento do sistema cardiovascular, tanto em repouso como durante o exercício. Adaptação aos exercícios. As fibras musculares costumam dispor dos suplementos de oxigênio necessário para a sua atividade.
40 segundos após o início do exercício físico. Graças a uma série de alterações produzidas no funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, este conjunto de alterações, controlado pelo sistema nervoso autônomo e mediado por várias hormonas, é precisamente denominado adaptação cardiorrespiratória ao exercício físico. Para além disso, estes fenômenos necessitam de um maior fluxo de oxigênio desde as vias respiratórias até aos músculos esqueléticos e também de um maior índice de eliminação de dióxido de carbono num sentido inverso. O treinamento físico reduz a pressão arterial já na 4ª semana de treinamento. Portanto, o coração passa a fazer menos força para fazer o sangue circular, tanto no repouso quanto na vida física habitual. A obesidade é um dos grandes problemas atuais, causando hipertensão e doenças do coração. O exercício físico aumenta a perda de peso e principalmente facilita na perda da gordura abdominal, que é uma das grandes causadoras de problemas circulatórios. Outros bons efeitos é diminuir a resistência à insulina, diminuir o açúcar no sangue, diminuir as taxas de colesterol e triglicerídeos. O estresse quase desaparece. O exercício é um bom instrumento de prevenção.